Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas aulas de Direito Tributário aqui no projeto Direto ao Ponto, hoje trataremos da temática das limitações constitucionais ao poder de tributar, mas não mais sob o enfoque dos princípios, mas sim das imunidades tributárias. Pessoal, as imunidades tributárias, elas são normas limitadoras da competência tributária constitucionalmente atribuída aos entes federados. Alguns doutrinadores as chamam de competência tributária negativa. A título de exemplo, ao mesmo tempo em que a Constituição ela outorga aos municípios a competência de instituir tributo sobre a propriedade de imóveis urbanos, ela prevê também como imunidade o impedimento dessa cobrança em face de templos de qualquer culto. A imunidade dos templos de qualquer culto é a dita imunidade religiosa, que eu vou abordar com mais calma na próxima aula em razão aí de umas alterações promovidas pela reforma tributária. Pessoal, sobre a temática das imunidades, eu acho importante ressaltar uma classificação doutrinária que cai em provas porque exige do candidato um raciocínio e não somente uma decoreba. É a divisão em imunidades subjetivas, objetivas e mistas. Imunidades subjetivas são aquelas definidas com base na pessoa. A título de exemplo, imunidades recíprocas. Então, os entes federados, e aí se inclui a administração direta e indireta, autarquias e fundações, não podem cobrar tributos não, ponto importante, impostos uns dos outros. Então, se tem ali como característica para a definição da imunidade de quem será cobrado o tributo. Imunidades objetivas são aquelas que levam em consideração não a pessoa, mas o objeto. Então, a imunidade literária, a imunidade de livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão não leva em consideração o sujeito passivo, mas sim o objeto tributável. E a imunidade mista, pessoal, é aquela que engloba tanto essa subjetividade quanto essa objetividade. O maior exemplo é a imunidade prevista na Constituição de pequenas glebas rurais quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Isso no que concerne ao ITR. Nesse caso, se leva em consideração o tamanho do imóvel, e aí, por isso, a objetividade, mas se leva em consideração também um critério pessoal que o proprietário não pode ter outro imóvel. Por isso, se tem uma imunidade dita mista. Pessoal, ainda sobre esses aspectos mais introdutórios da temática da imunidade, que apesar de introdutórios são muito importantes, importante aqui fazer a diferenciação entre imunidade, isenção e não incidência, que são conceitos que não se confundem. Pessoal, a imunidade é um impedimento do poder de tributar dos entes federados. E ela sempre estará prevista na Constituição Federal. A isenção, por sua vez, ela é uma dispensa do pagamento do tributo. Então, o ente pode tributar, mas naquela hipótese em específico, o ente federado exige não cobrar do contribuinte, do sujeito passivo, o pagamento do tributo. E a isenção, diferentemente da imunidade, ela está prevista em lei e não na Constituição. Como exemplo de uma isenção, tem-se, por exemplo, a dispensa do pagamento do IPVA a pessoas portadoras de deficiência. Pessoal, a Constituição Federal ela outorga aos entes federados a possibilidade de instituir e cobrar o tributo sobre os veículos automotores, independentemente de quem seja o sujeito passivo. No entanto, a lei dos mais diversos entes federados dos estados, a maior parte desses estados concede essa isenção, essa dispensa às pessoas portadoras de deficiência. Por último, pessoal, a não incidência, ela não é uma imunidade, ela não é uma isenção. A não incidência é tão somente um fato que não se enquadra na hipótese de incidência de determinado tributo. A título de exemplo, o município ele é competente para instituir o ITBI, que é um imposto que vai incidir sobre a transmissão onerosa de bens imóveis. Bens imóveis. Sendo assim, se eu efetuo uma venda onerosa, consequentemente onerosa, de um carro, de um bem imóvel, não haverá incidência do ITBI, que incide sobre bens imóveis. Então, é um fato jurídico, uma situação jurídica de alienação de veículo que não vai se enquadrar
na hipótese de incidência do IPVA, então configura uma não incidência. Não é uma imunidade, não é uma isenção, é uma não incidência. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A próxima aula vai ser muito importante porque eu vou tratar das alterações da reforma tributária nessa temática das imunidades, por certo, serão muito cobradas em prova. Vou preparar com muito carinho, espero que vocês gostem. Até a próxima!